Olá a todos, olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural do curso Razão e Fé, construindo convicções, dissipando as dúvidas. Eu estou muito feliz por estar começando hoje essa aula inaugural. Estou feliz porque você está aqui assistindo essa aula inaugural. Tenho certeza de que esse curso será abençoador e vai nos ajudar muito a entendermos questões fundamentais da fé cristã. Eu quero parabenizar você mais uma vez, assim como fiz no vídeo de boas-vindas, pela sua iniciativa de começar a estudar a palavra de Deus, estar buscando conhecer as bases, os alicerces, os fundamentos da nossa fé, para que a gente possa não apenas saber responder a quem nos perguntar, como também nós sabermos para termos a nossa fé alicerçada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliel Queres, sou fundador do Projeto Imersão Bíblica, sou formado em História, tenho Teologia aqui pelo Citerge, tenho feito mestrado em Teologia Bíblica também pelo Citerge, e há algum tempo tenho ministrado algumas aulas, algumas disciplinas na área do ensino teológico, História da Igreja, Novo Testamento, homilética, que é a arte da pregação, e também agora com a disciplina de apologética, porque esse curso ele é um curso que também poderia ser chamado de apologética cristã. Apologética significa apologia, né? A palavra apologética vem de apologia, ou seja, fazer apologia a alguma coisa. Então, no caso, nós fazemos apologética, nós fazemos apologia à fé cristã. Beleza? Então, antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria orar junto com você, perguntar a você, se você está com a sua Bíblia aí do seu lado, se você não tiver com a sua Bíblia, seria bom você dar um pause no vídeo, pegar a sua Bíblia, para você acompanhar junto comigo, porque nós vamos ler aqui algumas passagens da Palavra de Deus. E depois da oração, eu vou estar passando para vocês algumas recomendações de leitura, beleza? Não tem leitura obrigatória nesse curso, você não vai ser obrigado a fazer leituras, a fazer um trabalho, não, mas a gente vai deixar em aberto para aquele aluno que se empolgar com as aulas, quiser fazer um trabalho, ele vai ter a oportunidade de fazer um trabalho escrito, entregar para a gente, e a gente vai publicar esse trabalho aqui no portal do aluno, tá bom? Então, se você tiver desejo de, assim, você vai ouvindo a aula, você vai gostando do conteúdo, você vai lendo o material didático e vai se empolgando, você pode escrever, você pode preparar um material e a gente vai disponibilizar o material de vocês na plataforma para os outros alunos também poderem ver, beleza? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos estudando, Pai, mais, estudando, Deus, com o objetivo de compreender melhor as verdades, Senhor, que o Senhor estabeleceu. Te agradeço, Deus, pela vida de cada um que está assistindo essa aula, de cada um, Deus, que se propôs no seu coração a aprender mais, a entender as razões do porquê ela acredita, do porquê ela crê, e que o Teu Espírito possa estar iluminando nosso entendimento, nosso coração na aula de hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, irmãos, como eu falei, quero passar para vocês aqui algumas recomendações de leitura. Principalmente a unidade 1, nós estaremos usando alguns livros, que foram até alguns livros que eu utilizei para poder escrever essa primeira apostila de vocês, tá bom? O primeiro livro, que é a base do nosso material didático, é a base desta primeira unidade, que é a unidade 1, onde nós vamos estar falando sobre a existência de Deus. O livro base é esse aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e do Frank Turek. Pessoal, esse livro é simplesmente fantástico. De todos os livros que eu vou apresentar para vocês, se vocês puderem comprar um livro para ler ou procurar na internet para poder baixar, esse livro aqui é o principal, ok? Nesse livro a gente vai ver de uma maneira muito clara, uma linguagem muito tranquila, como que na realidade quem tem mais fé é o ateu. Ele tem que ter muito mais fé para acreditar que Deus não existe do que o crente para acreditar que Deus existe.
e você, ao término desta unidade, estará com certeza fazendo coro ao título desse livro. Você também estará dizendo: não tenho fé suficiente para ser ateu. Você vai estar no final dessa unidade dizendo: realmente o ateu tem mais fé do que o cristão. Se você sair dessa unidade sem ter esse pensamento, então eu falhei como professor. Beleza? Mas não deixem de pelo menos pensarem na possibilidade de baixar em PDF ou de comprar esse livro, porque ele é sensacional. Um outro livro que também usamos para ter uma base é esse aqui do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Galera, esse livro é um livro que, assim, tá no meu top 1 de todos os livros que eu li, tá? Ele está disputando com esse aqui do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque aqui no Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, ele fala não só sobre a existência de Deus, mas ele fala sobre várias questões relacionadas à fé cristã. Esse livro, na verdade, foram várias palestras que C.S. Lewis fez na rádio, enquanto estava rolando a Segunda Guerra Mundial. E depois essas palestras que ele fez na rádio viraram este livro aqui, que é um livro sensacional. E é um livro também que eu indico a leitura para vocês. Lembrando que C.S. Lewis era ateu. Ele era um ateu convicto, mas tempos depois ele começou a repensar em muitas questões e ele acabou chegando à conclusão de que Deus existia. Não só que Deus existia, mas ele também, pensando muito, raciocinando muito, usando muito a razão, ele chegou à conclusão de que o cristianismo era verdadeiro. E aí ele fala um pouquinho disso também aqui nesse livro. O terceiro livro, eu vou deixar esse aqui por último. O terceiro livro, muito legal também, que eu recomendo a leitura de vocês, é Por que Você Acredita, do Scott. Tá? Esse livro tem uma linguagem muito simples, é um livro muito didático. Então, assim, para quem está começando, eu indico muito Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu e esse livro aqui, tá bom? Por que Você Acredita? As razões da fé cristã em um mundo cada vez mais distante de Deus. É um livro muito tranquilo, que vai falar sobre vários temas. Vai falar sobre por que acreditar na Bíblia, por que acreditar em Deus, por que acreditar em Jesus. E ele vai aqui falando vários pontos, dando várias razões. Outro livro esse aqui a gente não usou tanto como base no material didático, mas é um livro também muito importante de apologética, que é do William Lane Craig. Apologética para questões difíceis da vida. Galera, esse livro, nem esse livro, eu quero falar mais sobre esse autor, tá? O livro também é muito bom, mas esse autor, William Lane Craig, ele é atualmente o maior apologeta cristão. Ele é sensacional, ele é fera, porque nós, nesse curso, vamos falar de alguns ateus, autores ateus da atualidade, tá? E esses autores ateus da atualidade já debateram, todos eles praticamente, com William Lane Craig. E esses debates estão disponíveis na internet. Você pode colocar no YouTube e procurar. E você vai ver como o Craig foi sensacional no debate com esses ateus. Na maioria desses debates, sim, era escancarado que o ateu saía envergonhado, porque o Craig é um cristão muito preparado. Ele conhece as razões da fé cristã e por isso ele debatia com os ateus com base em argumentos históricos, científicos, e não foram poucas vezes que ele deixou esses homens envergonhados. Agora sim, o último não, tem um penúltimo aqui ainda. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, tá? Não é para vocês se assustarem não, tá? Lembrando aqui, é só recomendação de leitura, tudo bem? Recomendação de leitura, livros que vocês chamar mais atenção, vocês podem comprar, que vocês podem procurar para ver se tem PDF na internet, beleza? Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, tá bom? Esse livro aqui também é sensacional. O Jonas Madureira é um teólogo que eu gosto muito. E ele até começa falando no livro dele sobre fideísmo e ou racionalismo. Muito interessante, também bom para esse primeiro capítulo, principalmente, bom para nossa
para a nossa unidade aqui, o tema que a gente está tratando. E por último, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Esse livro aqui é sensacional e a gente vai usar mais ele na terceira unidade. Mas eu quero falar dele agora, por quê? Porque o Lee Strobel, ele era um ateu convicto. Ele era um ateu convicto, ok? E era um escritor, na verdade um jornalista que escrevia para muitos jornais famosos, era um jornalista investigativo muito famoso e sempre teve certeza de que Deus não existia. Mas aconteceu algo inesperado na vida dele. A mulher dele se converteu ao cristianismo e ele achou aquilo ali um grande desastre. E ele começou a usar a sua profissão de jornalista investigativo para investigar a fé cristã e ver se ela era verdadeira ou não. Então, ele faz uma série de entrevistas com vários especialistas do Novo Testamento. Então, ele vai falar com o especialista do Novo Testamento, ele vai falar com apologetas como William Lane Craig, ele vai ligar para o William Lane Craig e ele vai acabar se vendo numa confusão mental muito grande, porque ele tinha certeza de que a fé cristã não tinha base, não tinha fundamento, não tinha alicerce, mas conforme ele marca as entrevistas e ele vai falando com os especialistas, ele vai entrando em parafusos, porque ele vê que a fé cristã está bem fundamentada, está bem alicerçada em fatos, em evidências, em razões. E ele, no final de toda a sua pesquisa, que era para escrever um artigo contra a fé cristã, ele acaba escrevendo um livro a favor da fé cristã, um livro que hoje se chama Em Defesa de Cristo, a investigação pessoal de um jornalista sobre as provas a favor da existência de Jesus. Então, ele saiu do ateísmo, se converteu, se tornou um cristão e hoje é um grande apologeta cristão. É interessante porque nesse livro ele fala que antes ele só tinha informações superficiais sobre o cristianismo, só tinha lido autores ateus superficialmente e ele já tinha se dado por satisfeito de que Deus não existia. Isso é interessante porque a maioria dos acadêmicos, talvez a maioria dos acadêmicos, não podemos afirmar com absoluta certeza, mas talvez a maioria dos acadêmicos estejam na posição parecida com a de Lee Strobel antes da sua conversão. Sabem apenas superficialmente. Eu tive uma experiência dessa na minha formação acadêmica em História, lá na UERJ, onde, em determinado momento, uma professora de História Antiga falou que a Bíblia não era confiável, não era um livro confiável. Essa aqui é a recomendação de leitura máxima, né? A Bíblia Sagrada. E aí ela falou que a Bíblia Sagrada não era um livro confiável, embora usasse muito da Bíblia Sagrada para ter fontes, para ter material para a história antiga. A história antiga vai se basear muito, a Bíblia Sagrada, ali, o Antigo Testamento vai fornecer muito material para a história. No entanto, ela meio que disse, a gente usa da Bíblia, a gente usa do Antigo Testamento porque tem fontes ali, contudo, entretanto, todavia, não é um livro confiável. E o que ela usou para argumentar de que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia em si, não era confiável? Ela falou o seguinte, ali Abraão, Deus chamou Abraão e tudo mais, só que a Bíblia não fala de onde Abraão veio. A Bíblia não fala que Abraão era de uma terra idólatra, então eles estão construindo uma imagem, um imaginário de um personagem heróico, porque não está mostrando os defeitos e tudo mais. E eu fiquei pensando assim, caramba, ela não sabe do que ela está falando mesmo. Porque a Bíblia diz sim de onde Abraão veio, Ur dos Caldeus. E a Bíblia fala que Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. A Bíblia fala que Abraão foi tirado de uma terra idólatra. Ou seja, a Bíblia não estava construindo uma narrativa mítica e heróica em cima de Abraão. Tanto é que a Bíblia mostra os erros de Abraão. Ele duvidou da promessa de Deus. Ele tentou cumprir a promessa de Deus por seus próprios meios, tentou dar uma ajudinha a Deus. E se a gente for para outros personagens históricos, a gente vai ver, personagens bíblicos que estão na história, a gente vai ver que a Bíblia nunca se preocupou em construir uma narrativa mítica sobre os personagens. Porque a Bíblia mostra o erro de praticamente todos os personagens bíblicos.
Poxa, Sansão nem se fala, né? Sansão errou. Davi, olha, a Bíblia não esconde que Davi cometeu um adultério e um assassinato. A Bíblia não esconde que vários personagens da palavra de Deus, como Elias, por exemplo, teve um quadro de depressão. Então, a Bíblia não tem esse viés de mostrar uma imagem de homens escolhidos de Deus como super-heróis. Não, a Bíblia mostra como esses homens foram falhos, foram fracos e pecadores. Então, não existe tal coisa como a minha professora de História Antiga falou. Então, são muitas vezes pessoas que conhecem superficialmente e ficam falando abobrinhas. Pessoas que conhecem superficialmente e ficam falando muitas asneiras. Hoje em dia, as universidades, as escolas estão cheias de acadêmicos que sabem superficialmente sobre a Bíblia, sabem superficialmente sobre as provas que corroboram para a existência de Jesus e de Deus, e que ficam falando besteira. Nós vemos até por aí alguns historiadores, pasmem, historiadores falando que não há provas da evidência, não há evidências que Jesus realmente existiu. Nada poderia ser mais falacioso do que isso. Eu já vi um vídeo de uma pessoa que grava vídeo de história para a internet falando que não tem provas. E a gente fica besta de como tem gente falando besteira por aí. Por isso que você está nesse curso, para você aprender. Você vai sair desse curso na última aula, nós vamos falar sobre as provas da existência de Jesus. Provas históricas. Provas que assim não deixam dúvidas. E a gente vai ver lá na terceira unidade como que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Como que existem muitas evidências a favor disso, de modo que a gente não pode dizer o contrário, beleza? Mas, como hoje é nossa aula introdutória para falarmos sobre a existência de Deus, nós vamos utilizar desse material em PDF, que com certeza está aqui em cima. Se você está no portal aí, não sei se você está com a tela cheia, mas no portal vai estar o PDF aí em algum lugar e você pode acompanhar junto comigo, tá bom? Mas a gente vai começar na apostila de introdução, tá assim, introdução, razão e fé, tá bom? O que acontece? Hoje em dia muitas pessoas acham que fé e razão não se misturam, correto? Mas a gente tem que se perguntar se isso é algo que sempre foi assim na história e se é assim na Bíblia, tá bom? Então vamos lá, fé e razão, ou razão e fé. Razão e fé. Sempre foi assim. É diferente? Fé e razão, né? São diferentes. Foi assim na história? É assim na Bíblia? Quando a gente olha na história, a gente olha hoje, né? Hoje, a gente olha hoje, a gente vê que as pessoas dizem, as pessoas argumentam que fé e razão são coisas distintas. É como água e óleo. Só que quando a gente olha para a história, a gente vê a mesma realidade? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a mesma realidade ou não? Será que a Bíblia ela nos convida a mergulharmos na fé sem racionalidade? Será que na história nós vemos que as pessoas sempre viram fé e razão como coisas distintas? Ou será que na história a gente vê pessoas que acreditam que fé e razão podem andar lado a lado? Vamos lá. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E aí, em Mateus capítulo 13, nós podemos encontrar a parábola do semeador. Ok? Só que, ao invés de nós lermos a parábola do semeador, a gente vai dar um salto lá para a explicação que Jesus dá para a parábola do semeador. A parábola do semeador é o quê? Um semeador saiu a semear e ele foi lançando a semente em vários tipos de solos diferentes. Solo representa aqui o nosso coração. Então ele foi semeando, semeando e a semente caiu em lugares, né, diferentes, distintos.
Só que em apenas um tipo de solo, apenas em um tipo de lugar é que deu frutos essa semente. E os discípulos de Jesus não entendem essa parábola e eles perguntam para Jesus explicar. E Jesus explica isso em Mateus 13, versículo 18. Vamos lá? Mateus 13, 18 diz assim, versão Almeida Revista e Corrigida. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e a um produz 100, outro 60 e outro 30. Olha só que interessante que Jesus está falando para a gente. Jesus está falando que a única terra que deu frutos foi a terra em que houve compreensão. A semente caiu em vários tipos de terras, mas apenas no versículo 23, que é a terra boa, que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra. Isso aqui é muito interessante e isso é muito rico para nós, porque compreender requer racionalidade. Jesus está falando sobre compreendermos a palavra. Isto significa usarmos a mente, usarmos o nosso intelecto. Aliás, é C.S. Lewis que fala em um dos capítulos desse livro que se você é cristão, isso vai requerer todo o seu intelecto. Porque ser cristão não é estar alheio à racionalidade e se apegar tão somente à fé, porque a fé na fé é fideísmo. E nós vamos explicar aqui o que vem a ser fideísmo, que nada tem a ver com a fé cristã, ok? Então, a gente vê que a terra boa é a terra em que houve compreensão. Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, ele tinha uma frase onde ele dizia o seguinte: eu compreendo, ou melhor, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Ou seja, para ele não havia nenhuma distinção entre fé e razão. E Agostinho tem razão, porque ele fala isso amparado na palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não enxergamos. Na palavra de Deus, nós não enxergamos essa divisão entre fé e razão. Começando pela essa parábola do semeador e indo para outros textos, nós podemos enxergar isso. Por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19, o apóstolo Paulo ele não faz diferença nenhuma entre fé e razão, mas ele fala para nós buscarmos entender, para estarmos mais alicerçados na fé. Lá no capítulo 1 de Efésios, ele ora a igreja pedindo para que Deus possa cobri-los com todo entendimento, com toda a sabedoria. E lá na sua carta aos Colossenses, Paulo ele incentiva os irmãos a estarem sempre pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas de Deus, ou seja, usando a mente, usando o intelecto. E, por fim, em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala que nós devemos apresentar a Deus um culto que é racional. O nosso culto a Deus deve ser racional. Devemos usar a nossa razão. Um outro livro que eu não tive aqui em mãos para indicar a vocês, mas também é muito importante, é do John Stott, que se chama Crer Também é Pensar. Crer também é pensar. E John Stott ele fala nesse livro que é um grande erro supor que a fé e a razão são incompatíveis. Abre aspas para John Stott, ele fala, pelo contrário, a fé verdadeira é essencialmente racional, porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. E ele fala, fé é uma confiança racional. Fé é uma confiança
racional. Então, se por um lado fé é uma confiança racional, por outro lado, fideísmo é uma confiança sem base alguma. E o cristianismo, né, o evangelho nos convida não ao fideísmo, mas a uma fé racional. Uma fé que pensa. Porque crer também é pensar. Fideísmo é a corrente, é o pensamento de que você tem que abandonar a razão. Para se apegar tão somente à fé. Mas não é isso que o cristianismo nos propõe. Diferente disso, o cristianismo nos propõe uma fé racional. Não que abandona a razão, mas que usa da razão para crer melhor. Desculpem aí a letra, tá? O garrancho. Mas a gente vai melhorando. Até o final do curso a letra vai estar melhor, beleza? Então, a gente usa da razão para crer melhor, como Agostinho falou, creio para compreender, compreendo para crer melhor. Beleza? Essa que é a diferença. Agora, quando a gente olha para a história, a gente olha para a Bíblia, a gente não vê essa diferenciação entre fé e razão, ok? Até porque a Bíblia manda a gente o quê? Pensar. A Bíblia manda a gente pensar. E abrindo um parênteses aqui, convenhamos, né? Tá muito difícil pensar hoje em dia. Hoje em dia tá difícil pensar porque nós temos muito entretenimento, não é verdade? Nós temos muitas coisas que podem nos gerar entretenimento. Antigamente a pessoa chegava em casa do trabalho, ela tinha rádio para ouvir, tinha algumas estações diferentes, talvez. Tempos depois, ela não tem só o rádio, ela tem a rádio, mas tem também a televisão, com vários canais diferentes. Tempos depois, nós temos computador, que você pode navegar na internet, ver mais coisas, se entreter com mais coisas, também trabalhar, tudo mais. Trouxe o seu lado positivo, a tecnologia, claro, mas também o seu lado negativo. Hoje em dia a gente tem o celular e a gente nem precisa mais tanto usar televisão, rádio, a gente tem tudo na palma da nossa mão. Só que esse pequeno aparelho que a gente tem na palma da nossa mão, esse pequeno aparelho que está sendo usado agora para poder me gravar e você está assistindo essa aula aí, que a gente está usando para o bem, ele muitas vezes também é usado para o mal. Porque você tem várias redes sociais, você tem várias coisas para ver, para fazer, YouTube, Instagram, Facebook e por aí vai. E você pode usar essas redes sociais para entretenimento. E o que mais faz sucesso na internet é entretenimento. Você vê que as maiores visualizações no YouTube, no TikTok, no Instagram, não são de vídeos informativos, educacionais, não, são de memes, são de entretenimento. O que faz sucesso é o vídeo daquele gatinho que você enviou para alguém que é engraçado, aquele vídeo de comédia. Mas agora, um vídeo como uma aula, uma pregação, isso não faz tanto sucesso. Por quê? Porque o que traz realmente engajamento é entretenimento. Os perfis das redes sociais que mais têm propensão a crescer são os que trabalham com entretenimento, ok? Então, isso é algo que a gente pode ver e, paralelo a isso, as pessoas têm tido cada vez menos oportunidades de pensar, vamos dizer assim, porque em um momento que você poderia refletir sobre a vida, quando você chegasse em casa de um dia cansado de trabalho, você pega o seu celular para você poder ver uns vídeos, relaxar, não é verdade? Quando você tá de bobeira e aí era para você aproveitar o seu momento de ócio para poder refletir sobre a vida, refletir sobre Deus, sobre o Evangelho, você pega o seu celular para poder ver um vídeo e relaxar. Mas em tudo isso, você está deixando de pensar e refletir sobre a vida. Não estou falando que é errado você usar a rede social, eu uso, obviamente, mas o que nós não temos hoje, que as gerações anteriores tinham, era o tempo, que nós chamamos de tempo ósseo.
E por que eu estou falando isso? Não estou falando isso fugindo completamente da aula. Eu estou falando isso porque